enxerga de longe. E já tem uma galera entrando na sua aí, Gabi. Oi, gente! Bom dia pra vocês! Bom Bora dia. participar! Estou com o Breno hoje, o Henrique tá ali atrás. Muito prazer, gente. Breno é personal, uma graça de pessoa. A gente está aqui trocando uma ideia. Hoje vai rolar uma gravação diferente. A gente vai falar um pouquinho a respeito do trabalho do Breno, o quanto isso pra gente é importante também na estética e para que a gente tenha ali um momento de descontração. Eu levo jeito para isso, lógico, que não vou dar uns 50 fora, mas umas 15 mil piadas vai acontecer aqui. Mas ao vivo é assim mesmo, né, Gabi? E nós baba e fazer ao cai, vivo. tá tudo Quem jóia. sabe fazer, faz ao vivo. É isso mesmo, Breno. Então é isso. A única coisa aqui que a gente não pode se mexer muito, porque é o Breno, vocês viram o tamanho da perna desse rapaz, gente? É 1 metro de perna e eu com esses centímetros. Vocês têm que ver o que é patifaria. Se não é o Henrique salvar a gente nessa live hoje, ó, já era. Mas é legal, eu achei, primeiramente, eu queria agradecer pelo convite, Imagina. seu e do Henrique. Eu sempre quis unir profissionais. Eu acho que é muito bom isso, ter um encontro interdisciplinar profissional, porque hoje a gente vê que tem muito especialista disso, mas e aí, como é que esses especialistas eles se conversam? Eles têm que se conversar, né? A vida é muito mais do que especificidade, e a gente pode usar essa especificidade juntamente com o trabalho em conjunto com uma pessoa. Qual que é a relação da estética facial, por exemplo, com o exercício físico? Tudo! Então é o que a gente vai trazer hoje. A gente vai conversar um pouquinho sobre qual que é a relação, né? O quanto o trabalho dele, né, do Breno, interfere quando eu vou fazer uma escolha técnica. Mas o quanto o trabalho do Breno e o trabalho da estética, porque apesar da clínica Gabriela Facina não ter mais a parte de corporal, foram 20 anos trabalhando com. Então, o quão importante entender o ponto de vista de um profissional, da área dele, o ponto de vista do outro e como isso se compõe. E como a gente quebra essa relação de dogma e paradigma em cima do que é emagrecimento, em cima do que é a beleza, em cima do que é o ambiente nosso de clínica e do personal, que também não é nada fácil essa vida de personal. Conta pra gente aí, Breno. Como é que é a pegada sua de trabalho? Na faculdade, o estudante já tem que entender, talvez você vai acordar 4 horas da manhã e aí você vai parar às 11 da noite. Quem acha que vai te fazer, eu vou fazer educação física, 4 anos e meio eu formo, e aí eu vou dar aula pra madame, e aí eu vou ganhar muito dinheiro, e aí não sei o que, calma. Tá um pouco longe de ser só flores. Isso eu falo para quem é personal, tá, gente? Porque eu tenho meus alunos fixos e eu não tenho vínculo nenhum com instituição nenhuma, com academia nenhuma. Então eu uso o espaço das academias e tenho meus alunos. Minha agenda, igual eu falo. Eu nunca imaginei que eu não trabalharia com uma agenda, né? Com rotina. Tá, uma programação. Uma programação fixa. O transtorno obsessivo compulsivo faz presente em mim. Então, quem tem isso, algumas coisas é difícil. Eu converso isso com o Henrique. Toda semana eu preciso me programar. E isso mexe com a nossa cabeça. Porque o aluno pede para mudar horário, desmarca, remarca em cima da hora. Então eu tenho que ficar assim, tem que ser super flexível. Flexibilidade. Ajustando esse momento e mantendo saúde junto. Claro, não é nada principalmente. Então, assim, eu dou minhas aulas e eu preciso treinar também. Igual eu falo, às vezes eu brinco, né? Eu falo assim, eu não mando só também não. Às vezes eu tô lá na academia treinando, eu tenho que fazer jus. Eu sei que faz bem, eu preciso estar bem. E para trabalhar, eu preciso estar bem também. Então, assim, não é só o estético, né? Aí é onde que a gente entra essa relação interdisciplinar. Só que a estética, ela é muito mais do que só estética. Exatamente. Entendeu? A pessoa olhar pro espelho e ela se sentir bem com a roupa que ela tá vestindo, né, com a maquiagem que ela passou, com o corte de cabelo que ela tá, com o tênis que ela tá, não sei. Isso faz ela se sentir bem, né? E isso, não só morfologicamente, que é fisionomia, isso muda a fisiologia da pessoa. Então, assim, o sistema endócrino tá toda hora, joga dopamina, joga hormônio da sensação, todo momento. Então, se você olha no espelho, você gostou do que você olha? Opa! Vai ter uma secreção de hormônios, só hormônio que vai te dar aquela sensação de como eu sou maravilhoso, né? Isso é bom, gente. É o bem-estar. Isso é o bem-estar, exatamente. Então, assim, essa relação de esteticista, profissional de educação física, o nutricionista, isso eu tô falando de nós profissionais da área da saúde, né? A gente trabalha super bem junto e a gente tem que usar isso mais. É muito estratificado, é cada um no seu quadrado. Não! Vamos colocar todo mundo junto.
Porque é necessário. É necessário, a sociedade precisa disso. Exatamente. E toda vez que a gente sempre conversou a respeito disso também, que é a relação de emagrecer, né? Na clínica a gente consegue desencadear facilitadores, na verdade, para fazer essa campanha de gasto calórico. Então, a gente sabe o ciclo metabólico, então trabalha exercitando a função em cima do ciclo metabólico, quimicamente falando. Então, a gente facilita para a liberação do triglicerídeo, então ele vai trabalhar aquilo com ácido graxo, as funções de ácido graxo livre, enfim, o glicerol livre também, gerando ATP, gerando o fluxo, né, de queima calórica. No entanto, a gente precisa do exercício, não é? E aí vem essa relação do que não adianta. A gente já emendando aqui, né, os bandos de loucos já atropelando. Vambora, porque vambora. a ansiedade nossa em conversar a respeito de emagrecimento é doido. Porque é um assunto que vende. Não vende? Vende. Quando você fala, vai demanda emagrecer é com grande. 10 quilos em um mês. Não é meio loucura? Mas é uma loucura que a gente Meio não, muita adoraria acreditar que fosse verdade, mas não acontece bem assim. Não de uma maneira saudável. No entanto, na estética, quando a gente fala os desgastes que a gente tem do profissional, da ansiedade de busca, de entregar aquele resultado, de fazer do paciente realmente emagrecer, realmente ver aquele exercício, é impossível fazer só com a estética. E aí eu assino embaixo o impossível. É impossível uma clínica de estética entregar 100% do resultado sem ter um personal junto, um profissional da educação física, porque a gente precisa queimar esse tal desse ATP que aí, né, que vai gerar aí esse ATP. Como é que faz isso? Como é que acontece Então, isso? eu sou um defensor eu chamo de exercício contínuo moderado, né? Existem duas vertentes. Existem as metodologias de treinos que são os intermitentes, que é a famosa musculação, né? Você chega lá, intervalo de trabalho, você faz o exercício, termina, você descansa. Então, ele é intervalado, ele não é contínuo. Faz, para, faz, para, faz, para, faz, para. E isso não faz com que você consiga manter, que a gente chama na fisiologia de steady state, que é um platô de consumo de oxigênio, que quem oferece isso é a mitocôndria. E aí, para quem estudou biologia, sabe que a mitocôndria é uma organela um pouquinho importante que faz a respiração celular. E é ela que vai trabalhar a maior parte e vai oferecer a maior parte dos ATPs, do que a glicólise, por exemplo, que aí para ali, piruvato, e vira ácido lático, forma, né, alguns compostos tóxicos. Personal, vocês podem perguntar, eles vão falar, eu prefiro o CrossFit. O CrossFit é intermitente também, não é contínuo. O Breno Augusto, no quesito emagrecimento, eu defendo exercício moderado, contínuo, ele é muito mais eficiente, tá? Para poder mobilizar ácido graxo. Isso já foi comprovado. Não adianta falar assim, mas não sou eu que tô falando, é a literatura que fala, é só ler. Tá? Breno, então assim, a gente tem que gerar um exercício de gasto. Mas nem todo exercício é gasto. Tem exercício que é para ganho. Sim. Ganho de massa. Sim, aí, na verdade Como tem os dois. Como funciona isso? A gente gasta energia para fazer material, Tá. a gente pode dizer. É, então assim, porque... como é que funciona a hipertrofia, Breno? Hipertrofia. O que é hipertrofia? Hipertrofia nada mais é do que o aumento da célula. Entendi. Tá. Aumenta a massa. Você aumenta a massa, exato. Entendi. Se você aumenta a massa, meus alunos hoje em dia sabem disso. A musculação ela proporciona sim um gasto energético interessante para você conseguir emagrecer, a musculação, certo? Só que às vezes não é o suficiente, às vezes você precisa, com certeza você precisa entrar, aí entra na questão do interdisciplinar, com o nutricionista. Para fazer uma suplementação. Então de forma direta, eu trabalho muito de forma direta com o nutricionista. Não adianta nada você ter o melhor treino, o melhor treinador, o melhor horário para se gastar energia, mas se você não consegue comer, entendeu? Então se você não consegue comer direito, o corpo ele não funciona. Era a minha segunda pergunta. Não dá para eu tomar uma água com limão porque eu não tomo, né? Eu não tomo café da manhã, por exemplo. Então para mim já fica complicado. Porque é meu. Desde pequenininha, a turminha que tá aí em casa, que me conhece, enfim, a turma que não me conhece ainda, desde pequena, eu não consigo tomar café da manhã. É uma coisa que eu tenho que acordar e seguir minha vida, porque se eu tomar café da manhã me dá letargia e dá taquicardia também, é uma coisa, sei lá, é esquisito, mas é meu. Eu não consigo, né, parar para comer. E aí eu não posso treinar de jeito nenhum, eu vou perder mais massa? O problema de você treinar depende da intensidade, tudo depende da intensidade, tudo. Você pode fazer tudo, depende da intensidade e o volume também, né? A intensidade é um pouco maior.
treinar em jejum, ok, eu não sou muito a favor. Já liberei alguns alunos meus aí, mas é porque ele queria ver um ganho imediato na balança. Fala, então tá bom, cara. Eu não sou favorável a treinar em jejum, na parte da manhã. Mas tudo bem, você tá liberado. Mas você pode fazer ali no máximo 30 minutinhos de uma caminhada leve. Não vai colocar um treino intenso, porque não? Porque a proteólise é muito grande. A proteólise, para quem não sabe, a gente tem 3 tipos de macronutrientes, né? O principal é o carboidrato, depois veio o lipídio, na ordem de catabolização. Primeiro a gente degrada o carboidrato, depois a gente degrada o lipídio, que é a gordura, e o último é a proteína. Por peso molecular. Para você ter uma ideia, quando você faz, dependendo da intensidade do exercício, em jejum, a proteólise é gigantesca. É gigantesca. Será que vale a pena? Porque se você perde proteína, você perde gasto energético basal. Será que vale a pena? Então, sim. É tudo, igual eu falo, é tudo, tem que pensar. Hoje eu fiz um post, todo mundo, nós somos seres humanos, nós somos seres racionais. Pensem, não gasta nada. Pensar, gasta carboidrato, tá? Porque o único substrato que o cérebro gasta é o carboidrato, tá, gente? Porque é a via mais fácil dele quebrar, é a via mais fácil. Claro, né? Entendi. É o facilitador. E ainda, quando a gente trabalha na clínica de estética corporal, a ideia de liberação, então, desses mediadores químicos, para quem não é familiarizado, a gente libera esses mediadores que vão gerar um gasto. Essa é a tradução. Então, quando a gente vai fazer o exercício físico, a gente precisa de combustível. Então, tudo aquilo que você ingere gera combustível, só que às vezes a gente guarda. Armazena-se em células específicas de gordura, e aí você vai gerar gasto dessa célula acumulada. Só que primeiramente teu organismo vai gerar o gasto daquilo que você ingeriu, que é de uma forma mais simples. Então tudo aquilo que você acabou por consumir naquele instante mais simplificado, ele vai abrir essa via mais rápida de consumo, porque daí ela não está armazenada e depois ela começa com a barriga. Ou eu estou errada? Não, eu vou te dar um exemplo na prática. Quando eu vim para Itatiba, faz 2 anos só que eu moro aqui. Eu morava em São Paulo. Eu fazia 2 refeições diárias, almoço e janta. E janta mais ou menos. E eu vi uma foto minha esses dias, fiquei chocado. Com a cara inchada, com a barriguinha aqui. Aí você fala, poxa, você come tão pouco, como é que você engorda? A gente tem que entender o seguinte, o nosso corpo, ele ainda está sofrendo evolução, né? Faz quanto tempo que o ser humano está aí? Então ele está em constante evolução. E aí ele precisa entender que o quê? Lá quando a gente precisava caçar, a gente fazia poucas refeições. E eram refeições assim, quando matava algum animal, comia grande, é igual urso, comia e ficava de boa, ficava um tempo sem comer. E aí o corpo acostumou. Hoje em dia, como o alimento é muito mais fácil, a gente tem que entender o seguinte, o corpo ele é inteligente. Se você coloca comida 9 horas da manhã e você vai colocar comida de novo 5 horas da tarde, o que ele vai fazer? Ele fala assim, poxa, eu não posso parar. Se eu parar, eu faleço. Então eu preciso ter energia. Ele estoca. Então você come pouco, ele estoca. Você come pouco, ele estoca. Agora, quando você fraciona durante o dia, o corpo ele entende. Tem alimento toda hora, então eu vou gastar. Então essa é um jeito bem dinâmico, bem fácil de entender que quanto mais refeições você faz durante o dia, mais o seu corpo vai entender que vai ter alimento disponível. Então ele vai degradar. Sem pensar assim, nossa, eu preciso guardar, porque senão eu não sei quando de novo eu vou conseguir comer. Entendeu? Então sim, é uma evolução. Então a gente tem que acompanhar a evolução. Tem gente que tá lá atrás ainda. Faz 1, 2 refeições por dia e mete o treinão que fala. Não dá, gente. Tem que ter o combustível. Ele vai acabar inflamando também esse organismo, né? Exato. E outra, a gente está falando de macronutrientes, especificamente. E a hidratação, né? Principalmente para você. Ah, sim. A nossa pele, ela precisa, né? E então, desidratação é um assunto muito sério, não só estético como saúde, porque quando você começa a desidratar, alguns mediadores também muito importantes do seu organismo vão gerando, aquele vai intoxicando. E isso parece proporções pequenas, mas na verdade não. Com o tempo, isso se satura no organismo do paciente. É que é um porre mesmo, a gente vai falar quanto de água? Quanto de água para uma pessoa que fica sentada o dia inteiro, só abrindo a boca e falando, e quanto de água é para uma pessoa que trabalha, né? Que está no sol, como o caso de Breno, que tem o desgaste, que
começou, né, o tema de hoje conversando, olha, é um desgaste pra gente que é profissional, é muito tempo, né, exercitando é muito tempo. Então, tecnicamente, a quantidade de líquido que você acaba precisando de consumo é muito maior do que pra mim, que vou falar um pouco menos. No entanto, preocupações iguais. Sim, claro, a hidratação ela precisa tá em dia, gente. Não tem como, não tá. Ah, eu não gosto de água. Sinto muito, você precisa da água. Para emagrecer, principalmente, emagrecimento. Quando a pessoa vem de forma crônica, né, em estado de hipoidratação, né, pessoas que bebem menos do que deveria água, elas podem desenfrear e aumentar muito aquele sistema que todo mundo que estudou fisiologia tem medo, que é aquele sistema renina, angiotensina, aldosterona. Trabalha com rim, sódio e pressão, né? Alteração de pressão. Quando você fica muito tempo em estado de hipoidratação, esse sistema ele cresce demais. Então, quando ele cresce demais, você sente muita vontade de comer coisa salgada. Então, isso é ruim, né? Porque você fica com mais vontade de... Precisa? Ah, será que você precisa mesmo comer um salgadinho todo dia? Entendeu? Isso é uma coisa. Outra coisa, aumenta a resistência insulínica. Olha lá o diabetes chegando aí. A pessoa que tem pressão alta, ela pode gerar um diabetes. Entendeu? A pessoa que ela é obesa, ela pode gerar um diabetes, pode gerar uma pressão alta. Então é tudo conectado. Então sim, tem que tomar cuidado, gente. Vamos beber água, bebe água. A água ajuda o emagrecimento. A célula é aquoso. Citoplasma é água. A água ela tem um processo tão fácil de entrar. Como é que você olha para um composto desse e fala, não vou tomar? Um negócio que não tem burocracia nenhuma. Você bebe, por osmose, ela entra na célula. Rápido. Então, se é um negócio tão fácil, o funcionamento da entrada da água na célula é tão fácil, por que você não vai beber? Se fosse uma coisa complicada, beleza. Aí você pensaria, por quê? Será que vale a pena? Isso aí. Mas a água ela é muito fácil, então beba água, gente. Beba água, que a água ela tá aí para poder ajudar e não atrapalhar. Claro que tudo na vida, tudo que você pesar muito, não é legal. Se você beber muita água, você pode entrar num quadro de hiponatremia e isso pode gerar um problema. Mas, beba água. Eu trouxe, na verdade, o Breno hoje para ele tentar me convencer de que eu vou conseguir entrar numa academia de salto alto, sem tomar água e de jejum. Porque pra mim tá na boa. Agora, Breno, tem dó. Eu acho que eu não vou vencer Breno muito fácil, não. Porque você sabe, Breno, eu escolhi um esporte pra fazer, mas nem é pelo esporte. Eu escolhi um esporte que é pra eu dar uma relaxada na cabeça, que é o paraglide, né? Paraglide? E é legal porque você dá 3 passos e, assim, com sorte bateu um vento, você sentou e foi embora. Mas a gente sabe que quem é do paraglide, bom piloto, tudo é um cansaço físico, principalmente quando a gente dá umas pousadas, umas roubadas aí, eu sei bem o que é a gente passar por isso. E aí uns amigos sempre falam, Gabi, precisa fazer cardio. Precisa fazer cardio. E aí você pega o meu biotipo, que não tem... Meu biotipo é aquele biotipo, tipo... Entrou, sentou, levantou, foi embora, dormiu. É tipo isso, meu biotipo. E aceleradíssima. Bom, ninguém nem percebeu que eu sou acelerada. Eu acho que eu girei umas 4 vezes aqui na cadeira, eu tô parecendo aquela Brastemp lavando a louça, lavando roupa. E como é que é isso? Como é que é esse cardio pra mim? Porque eu sou indisciplinada, eu sei, você vai falar, Gabriela, precisa. Tá, beleza, a gente precisa, viu, Breno? A gente precisa. Mas assim, o que seria esse cardio na minha vida? O que eu preciso começar a pensar em fazer cardio? Por quê? Para começar, você tem algum problema de pressão? Não, Para quem tem problema de pressão, todo exercício que a gente faz, a gente sofre o efeito chamado efeito hipotensor. Vamos falar de pressão alta, porque é o que muita gente tem, né? Doenças cardiovasculares. Quando você treina, principalmente o aeróbio, que é o cardio, né? Que é o apelido cardio que o pessoal fala, o efeito hipotensor é muito maior do que o treino intervalado. Então, por exemplo, você começou um exercício, começou a treinar comigo lá. Vamos treinar, aí eu oferi sua pressão tá 13/8, por exemplo. A gente termina o exercício, depois de 3 horas você afere a pressão de novo, vai estar um pouquinho mais abaixo. Já desmaiei, Bem né, pouquinho. Porque a minha já é baixa, então eu vou desmaiar. Tô dando um exemplo. Digamos que a sua pressão é mais alta do que o normal, não é. tá? E aí, ele sempre vai diminuindo um pouquinho. Então ele vai estabilizar para quem tem pressão alta. Tá.
tá? Pra E quem eu tem que problema. desmaio, que nem galinha poedeira, assim, tipo, vai e desmaia. Como Tem. vai ser? É, porque é verdade, gente. Olha, quem sabe é verdade. Não pode fazer um calor, eu já tô aqui, ó, desmaiada. Na parte da manhã, Imagina se eu gritar, desmaia. porque Ela você não desmaia. come, né? Na parte da Não manhã. fala isso, é qualquer hora. Então aí a Não, gente é entra- qualquer hora. Qualquer galinha hora? poeira. Você não acredita. Olha, já aconteceu de eu ter que parar o carro, porque eu ia dar uma desmaiadinha, porque eu já sei que eu vou dar uma desmaiada. Você E já aí, s- como é que é isso? Não, porque daí a minha pressão já é baixa. Vai ser complicado, Então, né? aí a gente teria que entrar com um trabalho com um nutricionista para você comer, para estabilizar essa pressão, tá? E o treino de força. Entendi. Que quanto maior a musculatura, maior densidade muscular, maior a pressão. Porque quanto maior a musculatura, mais ela comprime as artérias. Então, é uma tendência isso. Isso não é patológico. Tá? Entendi. Nada que eu tô falando que é patológico. Patológico é quando a gente faz uma coisa e ela vai gerar um problema, uma doença. Não. Quando você faz a musculação, como aumenta a densidade muscular, diminui o espaço das artérias. Então isso faz com que possa regularizar a sua pressão. por Mas exemplo. assim, então eu correr de manhã, que nem uma caminhada de manhã, porque eu vou começar caminhando, porque se eu começar correndo eu tenho que deitar no chão. Aí se eu caminhar de manhã e sair correndo, tipo, vou fazer um treino de corrida, não vai solucionar meu problema, porque eu vou precisar de massa. Não. É alimentação, Gabi. A alimentação, tá? A gente precisa. Ah, Mas é um treino de hipertrofia que vai, no caso dela, regular. Sim, que vai ajudar. Ganhar massa, Sim. vai, o Sim. coração vai trabalhar Sim, mais. e vai regularizar inclusive o sistema que eu acabei de falar, que é o sistema renina, Que é um angiotensina, trabalho que você tá fazendo aldosterona. comigo. Sim. A pressão também é baixa. você também é galinha poedeira? Sou. Não acredito. Só que depois que eu voltei a treinar, eu percebi realmente. Ganhei um pouco mais de massa muscular, a gordura baixou um pouco. E eu não tô passando mal igual eu tava antes. Eu também, minha pressão é super baixa. Os batimentos são baixos. E outra coisa, quanto mais você treina, mais você condiciona o seu coração. Então, por exemplo, qual que é o tchan de você fazer o cardio e o treino da musculação? O cardio, ele proporciona a gente chama de hipertrofia excêntrica dentro da cavidade ventricular. Ele aumenta a cavidade ventricular. Então, se aumenta a cavidade ventricular, entra mais sangue na hora de ejetar. Entendi. Então, o coração trabalha menos. Tem que pensar assim, ó. Quanto menos o coração trabalhar, logicamente, sem tirar patologias. Tem gente que tem cardiopata, aí tem são bradicardíaco. outras Eu tô falando em questão normal, numa situação de uma pessoa saudável, cardiovascularmente falando. Ela vai aumentar a cavidade ventricular. Quando aumenta a cavidade ventricular, o coração na sístole, né, quando ele bombeia o sangue, ele faz menos força. Ele trabalha menos. Então isso desgasta menos o coração. Entendeu? E outra coisa, qualquer tipo de treino, o cardio, o treino de força, o HIIT, enfim, ele proporciona um evento super importante no corpo que chama angiogênese. Ele aumenta as redes vasculares. Então, se ele aumenta as redes vasculares, você fica mais preparado, você fica mais, como minha mãe diz, mais coradinho. Ai, coradinho. Entendi. Entendeu? Então, aumenta a Vascularização. Tá entendeu? certo. Então, isso é fantástico. Fantástico. Não, fantástico, minha gente. É você dar 3 passos, sentar e falar que faz um esporte. O mais legal de tudo foi que eu virei pra médica, porque eu tenho colesterol. Mas daí a gente vai abrir uma pauta daqui 5 minutos sobre isso. E aí, ela virou pra mim e falou assim, dona Gabriela, tá na hora da gente mudar um pouco o ritmo, né, da sua vida e tal. Daí eu falei, não, mas você não sabe, mas eu sou esportista. Aí eu falei pra ela, não, eu sou piloto. Aí ela olhou assim pra minha cara como quem diz, né, amada, tá lá, não tem um bracinho, não tem que beleza que ela é esportista. E aí pra mim é uma maravilha, porque você dá uns passos, você sente, você tá ali, passo nervoso, nossa. Não é nervoso curto porque eu sou ruim desse negócio mesmo, meus voos é tudo curtinho, então tá tudo curtinho. jóia. É ruim, né? Mas eu, Gabi, Mas assim, tá lá, tá no meu currículo que eu sou esportista. o que é legal é o seguinte, para sua área, então você consegue deixar a pessoa visualmente mais Bonita, agradável. Então isso lógico, faz contorno autoestima. bonito. Se a autoestima sobe, o sistema endócrino da pessoa trabalha magnificamente bem. Não. Você melhora tudo.
Entendeu? Aí você tá com treino, melhora mais ainda. Breno, não, pera lá. Porque eu tenho uma autoestima ótima. Nossa, não derruba minha autoestima fácil, não derruba. Imagina subir isso. Mais ainda. Não, você é doido. Aí a gente é preso, né, gente? A gente é preso porque a gente perde limite com as coisas. Porque gente bonita é abusada. Eu não sabia disso, não, porque eu era muito feia. Muito feia. Ai, feia pra caralho de feia. E aí, quando a gente se torna bonita, a gente fala, nossa, lá, ela tá bonita. Daí a gente fica meio arrogante. Se gente bonita fica arrogante. E dá umas esculachadas aí. E aí, isso aí, eu já imaginou esse negócio. Mas isso não me livrou do metabolismo, porque meu colesterol torou, negado, torou. E aí a gente tem uma ideia de colesterol, que colesterol só tá atrelado a acúmulo de gordura. Gente, eu não tenho nada. Minha taxa de gorduras, quiçá, se chegar a 20% do meu corpo é muito. Porque até eu tava achando que eu tava com a menorreia. Pra quem não sabe, a menorreia é quando a gente tem a diminuição de estrógeno e a gente para de menstruar. Mas na verdade o assunto foi mais grave, porque daí eu entrei em menopausa mesmo e eu tô assim indignado com essa história, mas a gente também pode abrir pauta de discussão e ninguém faz nossa. Não, meu corpo ele não entendeu, ele é super jovem, ainda 25 anos, você acha parar? E aí, o que acontece? Colesterol. Nem todo mundo que é gordinho vai ter colesterol. Sim, e o magrinho também pode ter. O que acontece ali nessa história? Na hora do treino, a pessoa de colesterol vai afetar o desempenho dela? Não. É perigoso? A não ser que a pessoa esteja num quadro de aterosclerose. Entendi. Que aí é o entupimento das artérias por conta de colesterol que se adere às veias, né? Nas veias, na parede das artérias das veias. E aí aumenta a pressão. Aí é um problema acarreta no outro. Aí quando vê um problema e já junta no outro. Então, você já está com um problema de hipercolesterolemia, né? Aí causa lá o entupimento de uma artéria. O que isso causa? Aumenta a pressão, porque o coração tem que fazer mais força para poder, de alguma forma, vencer aquele obstáculo. Então o coração trabalha mais. Então aí lá vai a gente de novo. Alimentação, treino, autoestima em dia, a gente consegue regularizar tudo isso. Durante o treino, o que acontece? Né? A gente tem frações de dois colesterol diferentes. Tem o LDL e o HDL. O HDL, que é o lipoprotein, a proteína de alta densidade. Não fica falando inglês, que meu professor de inglês fica assistindo. Teacher. Fala, não vou falar nada. O HDL é o colesterol legal, né? Ele vai lá, pega o LDL, joga e leva lá pro fígado. Quando você está treinando, o único fator, você pode deixar a pessoa perfeita, maravilhosa. A pessoa vai lá para você e fala assim, meu Deus, sou uma deusa. Isso não vai fazer o HDL dela subir. A única coisa que sobe o HDL é o movimento, que eu falo, não é nem o exercício, é um movimento. Não é a alimentação que sobe o HDL. Agora, o que abaixa o LDL é treino também. Então, assim, o HDL eu tô ganhando. Porque o único fator que sobe o HDL é o exercício. Entendi. O LDL, não. O LDL, que é o ruim, que ele sempre fica ali na superfície, em contato com a parede do vaso. Por isso que ele adere e aí pode gerar uma aterosclerose, que é o entupimento da artéria ou da veia, né? O problema do LDL é que ele gruda e aí vai diminuindo a luz do caminho do sangue. E aí aumenta a pressão. Perigoso um infarto. Perigoso infarto. Uma trombose. Trombose, com certeza. Mas o problema, igual você falou de hormônio, a gente tem que pensar que as gônadas, ela trabalham com colesterol. Se a mulher, por exemplo, que tem muito estrógeno, muito progesterona, diminui muito a gordura corporal dela, o circulante, a pessoa pode desenvolver um quadro de amenorreia. E aí ela não consegue menstruar mais e aí caiu os hormônios, ferrou. Entendeu? Com um pouquinho de sorte, então não entrei na menopausa e é isso aí. Alguém tá conversando errado, vamos procurar um endócrino. Exato, porque tem gente que eu conheço, por exemplo, que quanto menor a taxa de gordura, melhor é. Não é assim. Você tem que tomar cuidado. É tudo... A vida é um equilíbrio, gente. Você tem que saber que a vida é um equilíbrio. Se você tomar muita água, vai te fazer mal. Se você não tomar água nenhuma, vai te fazer mal. Se você comer muito salgadinho, por exemplo, vai te fazer mal. Tudo é dose. Exercício demais faz mal. Entendi. Entendeu? Eu vou fazer um negócio demais no rosto da pessoa. Não é mesmo.
É isso aí. Porque não é a quantidade do medicamento que a gente coloca, não é. E se a gente for abrir medicamento, gente, a gente vai conversar aí da Saxenda até a folha magra, que são medicamentos para emagrecer, né? Então, se a gente for também abrir a pauta sobre os chás, enfim. Daqui 5 minutos a gente conversa ou numa próxima live, porque é assunto pra caramba, né? Mas, de fato, tudo que é exagero, tudo que é demais, ele cobra um pouco de metabolismo da gente. Ele vai ter essa relação de exposição e sobrecarga. Então, quando a gente vai pôr numa balança, vem a parte do que você conseguiu emagrecimento, você conseguiu manter, você chegou naquele shape, achei super eu adoro. shape. Só que você mantém um shape? É possível manter esse shape? E conversando sobre isso, algo bastante polêmico, porque o CRM, na semana passada, proibiu a prescrição dos hormônios para a definição do corpo com essa pegada de shape, né? Mas também a gente não vai ser tonto aqui, né? Todo mundo já sabe que 90% disso nunca foi indicado por via de prescrição médico, né? Ciente, médica, né? A maior parte não, apesar da gente ter os endócrinos esportistas, então ter os nutrólogos que são formados para isso, enfim, que tem um conhecimento técnico muito bem fundamentado em cima a respeito disso. Mas a gente tinha ali uma outra via que não era bem assim que funcionava. E também não condeno, cada um sabe aonde bate a água depois. Agora, é possível manter um corpo estrutural, que nem eu que sou lagartixa, eu quero virar um jacaré. É possível a minha estrutura aguentar um jacaré? Claro, é só o tempo. Mas quanto tempo? Tudo, eu não sei, a gente precisa analisar, cada caso é um caso. Fazendo um adendo aqui, só peixe grande que tem aqui, né, gente? Então, assim, na só verdade, tem profissional... não, lambari, você pare. Lambari, não, eu não me misturo com lambari. É só peixe grande, é só gente boa. Então, assim, quem me conhece sabe que eu sou chato. E provavelmente a Gabi é chata e o Henrique eu sei também. Então, assim, só mão de obra sabe, foda gente, aqui. sabe que ele tá fazendo isso de propósito pra mim. Deu pra entender? É de propósito, porque eu não tomo água, mas eu vou pegar água que eu vou tomar água de novo, é tudo isso, entende? Na verdade, a gente se cobra um tanto. Se cobra por quê? Nosso público é um público diferente. Então, vocês sabem que é verdade. Todo mundo que procura, eu, Breno, Henrique, ele tem uma exigência diferente. É um público que já tem, assim, um entendimento daquilo. Ele não vai comprar a gente porque a gente é mais barato, porque a gente vai fazer... Vai contratar a gente porque sabe da honestidade que a gente tem, da seriedade disso. Se eu fizesse palhaçada com o meu paciente, eu não teria tantos anos de clínica. E acho que é a mesma coisa que você também pensa. Vamos voltar nós aqui? Tudo ótimo, Henrique? Fechou? Tem pilha? Mais um tempinho então pra gente. Radicais livres, porque vamos lá combinar. Turma, toma medicamento, ômega 3, as vitaminas C que sempre foram um apelo para isso. Os colágenos da vida. Colágeno da vida. Mas, assim, nem vamos falar do colágeno, porque senão vai abrir um negócio. Qual é o melhor? Não vamos. Mas, radical livre. Qual é o exercício que mais gera radical livre? Peraí, antes da gente entrar na questão do radical livre, vamos explicar o que é o radical livre? Então fala pra nós. Então vamos lá. Radical livre é o apelido, né? O nome técnico mesmo é espécie reativa de oxigênio. A gente tem oxigênio que circula no corpo, certo? Só que a gente tem um limite de radical livre. A gente tem 5% do oxigênio que a gente tem no corpo, ele fica bobão, ele tá perdido. Ele não tá sendo carregado pela hemoglobina, ele tá perdido. Onde ele encosta, ele mata. Então, qual que é o problema do radical livre? É um substrato de metabolismo do oxigênio extremamente tóxico. O que é radical livre? Então, é um substrato do oxigênio que sobrou de metabolização. É o bad boy. Ele anda por aí, ele encostou, morreu. Como é que é eliminado esse radical livre? Como é que a gente elimina ele? Quando a gente, por exemplo, como é que a gente... Vou responder primeiro a sua pergunta, que você falou, que tipo de exercício que sobe muito o radical livre? Eu sou ansiosa, sim. Exercício, qualquer tipo de exercício de intensidade alta. Todo exercício de intensidade alta sobe o radical livre. Por quê? Porque você exige mais oxigênio circulante. Então, se tudo que for acontecer, ele acontece. Então,
Você sobe muito, subiu muita intensidade, não só um dia, é de forma mais crônica, né? Não é mais aguda. Então, assim, o que é agudo e crônico? Agudo eu faço hoje e acabou. O crônico eu faço hoje, amanhã, depois e continuo fazendo. Então, o exercício intenso de forma crônica, ele vai desenvolvendo e vai aumentando essa porcentagem de radical livre. Então, o radical livre, o que ele causa? Ele está andando aqui. Se ele encosta em alguma estrutura da face, dá uma ruga, por exemplo. Então, sim, o radical livre, a gente sempre tem que tentar diminuir o radical livre. O que faz diminuir no exercício? Exercício moderado. Então, por isso que profissional de educação física, você sempre tem que estar ligado com o volume de treino do seu aluno. Ou então você é uma pessoa que não tem acompanhamento, gosta de treinar, mas treina, não come, aí entra a alimentação de novo. A alimentação está sempre aqui, presente. Fale. Não traga mais o Breno. Nutricionista. Ele fica jogando as coisas na gente. Cadê o nutricionista para me defender? Aliás, gente, tá precisando de um nutricionista nesse papo aqui. Pode vir um nutricionista aqui, vamos dar uma conversada sobre isso, porque há de ter uma solução nessa história de comer, gente. Vamos começar a injetar? Entre radical livre, que ele acha que daqui a pouco a gente já vai linkar isso, e a relação de hormônio. Se eu fizer o uso do hormônio adequado, com os limites adequados ao meu organismo, eu consigo reverter alguns quadros de envelhecimento do meu corpo? Ah, sim, claro. E ele é mais nocivo ou menos nocivo nessa dinâmica do radical livre? É meio doido Então, pensar. aí depende do volume de treino que eu tô falando. Entendi. Tem o doido da academia, né, que gosta de ficar 2 horas treinando intenso. Isso você vai fadigar o sistema nervoso central e, consequentemente, você aumenta o radical livre. Então, sim, volume de treino e intensidade sempre é uma gangorra que a gente fala, né? Isso dentro da metodologia de treinamento. Se você sobe um, você tem que diminuir o outro. Não dá para subir os dois. Se você subir os dois, você vai machucar o seu aluno. Então, radical livre, exercício moderado. Você consegue diminuir, tá? Passou de 5% de radical livre no corpo, já começa a prejudicial. A gente tem radical livre circulante, sim. Isso é natural, tem que ter. Mas passou do limite, começa a ser prejudicial. Aí a pessoa começa a envelhecer, começa a entrar em fadiga do sistema nervoso central. Verdade. Então começa a decair tudo. Então não vale a pena. Isso é uma verdade, porque a gente vê as pessoas que são... Porque a turma fala que vicia também exercício físico, mas eu acho que é uma fuga. Então você que é profissional da psicologia, quiser vir também, tem espaço para você nisso aqui, porque eu achei que era fuga, nunca achei que alguém viciasse, mas tá tudo jóia, isso é uma opinião minha, né, leiga. Enfim, volta. Mas a pessoa que tem essa relação do exercício físico constante, a gente vê mesmo como se fosse uma desproteinização, uma perda de elasticidade, uma perda daquilo ali. Tá atrelado a muito exercício? É muita força que ela faz? Ou é então esse gasto e aumento desse radical livre que ela tem? Provavelmente é uma pessoa que foi num profissional legal, que sabe mediar. Fala assim, ó, esse aqui é seu treino, isso aqui, ó, o volume está controlado, a intensidade está controlada. Então a gente vai trabalhar pensando nessas duas vertentes, tem que trabalhar nessas duas vertentes. Eu já tive uma aluna que ela era obesa, não na minha mão, ela já chegou, eu não estava mais obesa, mas é excesso de pele. Então assim, até o colágeno, gente, o exercício ele ajuda na pele. Sim. Entende? Então assim, eu falo, o exercício se a pessoa consegue treinar legal, ela consegue ter a consciência de que ela precisa movimentar, ela precisa comer bem, ela precisa se sentir bem com ela mesma, vai centenário, vai embora. A não ser que a pessoa tenha algum problema de saúde, mas se a pessoa consegue olhar para o espelho e se sentir bem, porque isso não é só estética, isso aqui é só a pontinha do iceberg. E para quem não sabe, o iceberg, a maior parte fica embaixo. A sociedade é muito superficial. A gente tem que começar a mostrar para as pessoas... A gente pensa no acabamento, né? Exato. A gente já, quando vai falar de beleza, você já vai direto pro acabamento. Não importa o que aconteça, se a gente puder dar um acabamento, a gente vai lá e dá um acabamento. Só que na verdade é a saúde das coisas, né? Todas as estruturas, tudo aquilo precisa desse resgate da saúde. Porque uma vez que a gente só faça a casca, a gente só tá com enfeite. E enfeite degrada, que é o caso de Botox, toxina botulínica, que é voltada para o profissional, ou para o paciente que faz uso do exercício físico mais constante. A gente não vai falar marca aqui, porque a gente também não tá para divulgar, mas existe esse tipo de produto. No entanto, também, na minha visão,
técnica não é uma garantia de que isso vai durar mais. Ele consegue um halo maior, então ele tem uma fixação, né, maior ali, uma ação da acetilcolina estendida a troco dessa fixação. Mas também não é uma garantia de que ele vai ficar, porque ele inibe a acetilcolina daquele local, daquele grupo muscular específico pequenininho, só que você está exercitando o restante do corpo e está gerando também outros mediadores que estão de encontro com essa acetilcolina, porque a gente sabe que a gente precisa da acetilcolina para desenvolver algo. Certo. Ou eu estou errada? Não, tá certo. Então, dentro disso, se a gente precisa da acetilcolina para desenvolver algo, se eu estou paralisado num grupo pequenininho, o oceano todo está indo em função. Eu estou diminuindo o tempo de vida dele. Desse Botox, não tô? Com certeza. Então acabou, gente. Aí é isso. E outra, entendeu? Não tem como, né? A acetilcolina, ela faz presente até no metabolismo aeróbico. 2 acetilcolina e continua descendo a cascata de reação. Então, assim, o exercício, ele proporciona a melhora e o aumento de receptores. Galera, faz o seguinte, chega aqui na clínica e aí você faz a aplicação. O que adianta você mandar uma substância para dentro do corpo, sendo que ele não vai captar aquilo? Também tem essa. Então não adianta nada você jogar a coisa pra dentro. sensível. Isso é dentro da sua área, dentro da área da nutrição. Eu vou tomar não sei o que, não sei o que, não sei o que. Por exemplo, eu vou tomar L-carnitina. Funciona, Ben? Não sei, não sou nutricionista. Mas o que ela faz? Ela trabalha na cadeia transportadora de elétrons. Ela pega e joga o colesterol lá pra dentro da cadeia transportadora de elétrons. Ela é uma lançadeira. Se não tem um maquinário pra trabalhar o colesterol, adianta o quê? Então não adianta nada. Se você não tem receptor, não adianta nada você jogar alguma coisa pra dentro do corpo, um substrato, se não tem receptor pra aquilo. Cai na história da enzima que eu sempre falei para os pacientes. Não adianta você ficar fazendo blend enzimático, as mesclas, né, de enzimas emagrecedores, que na verdade não são enzimas, são medicamentos, mas não adianta você fazer esse tipo de produto se você não vai dar gasto, se você não vai fazer os exercícios físicos, se você não controlar na alimentação. Lembra? Eu sempre falava de uma forma genérica do uso da farinha branca. Então eu falava, não consuma a farinha branca, diminua a farinha branca durante o processo, para que a gente consiga ter melhor desempenho e não dar rebote do sistema enzimático. Então, medicamento, quando a gente escolhe medicamento injetável para fins de emagrecimento, a gente também tem que tentar entender o quanto aquilo vai gerar de substrato, de produto final, de metabólito, para que eu possa gastar. Não é verdade? Claro, então eu tenho que fazer um cálculo do quanto de exercício físico que o meu paciente faz, o ponto zero que eu estou com ele, quanto ele quer emagrecer, quanto ele tem a capacidade metabólica de emagrecimento e o quanto ele vai fazer a ingesta disso. Então é matemático, não existe como. Pode ter a melhor mescla, melhor sistema de enzimas, o melhor blend, não vai funcionar se você não colocar esse raciocínio entre o que eu vou fazer para gerar o ciclo de Krebs, que é o ATP, o quanto eu preciso realmente e o meu corpo tem capacidade de perda e o quanto de combustível eu estou colocando como ingesta que vai gerar gasto imediato do meu exercício naquele instante e o quanto eu vou armazenar. Então, parece lúdico, mas não é. É só usar num raciocínio que fica legal. O fato da gente ter parado com a clínica do emagrecimento é que exigia um pouco mais de mim como profissional para continuar. E eu tenho colegas que fazem isso, de um jeito fantástico. Não é que a gente não acredita, mas eu só acredito na estética corporal quando ela é associativa. Sem isso, a gente tem um efeito que cai na história do Botox. Efeito por efeito, eu tenho um efeito, um momento daquilo. Numa massagem modeladora, ela é super joia na drenagem linfática para captar toxina circulante, melhorar essa condição oxigenativa, né, da pele, na relação de celulite, enfim. Nem tanto para gordura localizada, mas quando a gente tem menos resíduo metabólico circulante, a gente consegue ter uma via mais de acesso melhor para gasto calórico, por exemplo. Então, eu tenho menos coisas no meio do caminho, digamos assim. Flanco, que é aquela gordurinha da boinha que a gente forma, né? A barriguinha, interno de coxa, culote, sempre foi a estética que deu conta, né? O exercício, ele vai ver como um todo. A gente pode colocar o exercício físico pontuado naquele lá, aquilo ali, mas na estética a gente refinava e fazia esculpia o corpo do paciente. Então,
A estética é muito boa para esculpir, já o exercício físico para manter aquilo que se esculpiu, porque aí volta tudo que a gente está falando ao longo dessa live de hoje, que foi a respeito de como eu mantenho esse shape. É um momento, se for para um momento, para um casamento, gente, tá fácil de lidar. A gente para de tomar água, você desidrata e a gente faz uma massagem modeladora, coloca um gesso em você, porque existe essa técnica até hoje. Meu, você tá pronta, vestiu o vestido, vai lá nessa festa, voltou da festa, já tá expandida de novo, acabou. Então isso daí é um efeito. Agora, você quer realmente manter uma vida legal, que depois, sei lá, acontece você muda o emprego, não consegue treinar mais como treinava antes. É possível manter aquele shape daquele jeito? Talvez não daquele jeito, mas você não expande, você não tem um rebote. Eu acho que é essa a linha de raciocínio também que o Conselho de Medicina utilizou. A gente está fazendo sobrecarga do nosso organismo de coisas vitais, de metabolismos vitais, das quais de forma desnecessária, às vezes exposições desnecessárias por um instante. Então, se eu quero ficar por um instante naquilo, até vai lá. Mas quanto que eu consigo perpetuar? E a gente tem que fazer um cálculo a longo prazo daquilo que vai desgastar. Joelho desgasta. E olha quanta gente nessa live que deve estar falando, nossa, meu joelho dói. E por que o joelho dói? Porque o joelho é a região mais inervada do corpo, a cápsula articular mais inervada, por isso que a gente sente muita dor, ela tá né? treinando, ela tá lá e dói. Eu sinto dor também, é complicado. Como é que a gente Ela faz tem para diagnóstico? reverter? Tem que ter o diagnóstico. Sem diagnóstico a gente não consegue trabalhar, ela tem um diagnóstico do problema que ela tem. É uma condromalácia, rompeu parcialmente o tendão ou o ligamento cruzado anterior. A gente tem que ter o diagnóstico, porque o joelho vai doer. E eu conversei com a minha noiva esse dia, ela falou assim, o joelho foi mal planejado, né? Deus falou, acho que faltou um negócio, né? Porque todo mundo tem problema de joelho, né? Alguma coisinha na vida vai ter. Algum desconfortozinho. Se tivesse um músculo a mais na coxa, né? Pra ele abraçar pra mais ajudar, né? Não sei. Mas é um público que aparece bastante, dor no joelho. É, realmente. E você que é fisioterapeuta, então já tá convidado para a mais próxima. um. Vem com a gente. Eu, formada em farmácia, você em educação física, e a gente com as nossas pós e nossos cursos. Nossa bagagem, né? Tudo aquilo que a gente vai trazendo, mas a gente às vezes tem que adentrar assuntos que não é pertinente a nós. Não é só o que a farmácia vai suportar, o que a estética vai suportar, né, da educação física, físico-químico, vai conseguir suportar. Então a gente precisa dessa abrangência. É a interdisciplinaridade, né? Que eu falei, né? A gente precisa hoje começar a entender que o específico ele é importante. É importante o médico ter um médico específico para falange do dedo. Não é só a mão, é a falange. O cara só mexe com a falange. Beleza, mas onde que a gente consegue colocar ele numa roda para poder ajudar todo mundo? Então, sim, a relação interdisciplinar eu acho importantíssima. Não é cada um no seu quadrado. Tá bom, cada um no seu quadrado, mas troca uma ideia. Entendeu? E acho que é a junção da bagagem, igual você tá falando, da bagagem de vida, profissional de todo mundo, acho que a gente só tem a agregar. A gente tem que trabalhar em prol da sociedade. Tá pegando fogo aqui agora. Disparou o alarme de incêndio. Não sei se a gente deve se preocupar. Se alguém tiver na live e viu alguma fumaça aí por fora, me avisa. Tá bom, gente? Se vocês falarem, não é pertinente sair correndo agora, a gente sai e faz grito. É isso aí, gente. Não tem como ser sozinho, não tem como mesmo, de verdade. Eu já me meti em cada confusão, porque você sabe que eu já fui proibida de curso, né? De entrar em curso, porque eu não era da profissão. Um deles agora foi uma aplicatura, na verdade. Eu não vou fazer aplicatura, mas eu fui proibida. Às vezes as pessoas, elas ficam assim, não, você não é dessa área, não vamos conversar sobre isso, porque você não é dessa área. Aí que tá a margem de erro, porque se eu não sou da área, eu preciso saber um pouquinho da área. Isso não quer dizer que a gente vai exercer dominar, a função. Que a gente vai trabalhar com isso. Não mas foi essa live o suficiente para eu sair falando para a pessoa que um abdutor vai fazer bunda ou perna grossa. Concorda? Não vai, viu, gente? Eu acho que não vai, né? Não é o suficiente de material pra mim. E outra aqui. coisa, Gabi, uma coisa quando o Henrique convidou, falou assim, vamos fazer um podcast lá e tal. Eu comecei a pensar, tá bom, vamos pensar na relação. Já veio na minha cabeça, receptor. Pessoa que treina, ela aumenta o receptor de tudo. Tudo fica melhor. Imagina, você faz uma aplicação, legal, né? uma aplicação de alguma coisa,
vai receber muito melhor o corpo da pessoa. O resultado vai ficar melhor. Eu falei, que incrível, como é que eu nunca pensei nisso antes? Entende? Então as coisas se conversam. E olha que eu sou da área, eu gosto de ler. Entendeu? E eu não tinha sacado isso. Eu falei, é incrível. A gente se conversa demais. Eu achei ótimo Entendeu? esse negócio aqui. Daqui a 5 minutos eu tô correndo um Entendeu? pouco. Daqui a pouco meus alunos vão estar aqui. E o meu público atrás de você. Porque, gente, não tem jeito. Dá pra fazer exercício físico de uma forma organizada, que não vai trazer o envelhecimento pra você, que também não vai virar rato de academia e que você vai ficar tudo jóia e tá todo mundo feliz, né? Todo mundo muito bem. É isso. Fechou? Henrique, muito obrigada. Essa é a nossa primeiro momento de live. Tem mais alguma coisa que você quer? Eu queria agradecer, né, pelo convite. Muito vamos legal abraçar, o espaço aqui. Então, Obrigado, um prazer conhecer você. Eu não vou pedir pra ele levantar, não. Vocês não acreditam o tamanho da perna desse rapaz. E eu falava pro pessoal que eu ia fazer um podcast juntamente com o Henrique e você, o pessoal falava assim, ai, é a Gabi? Ai, ela é um amor. Até a Luiz conhece você. Falou assim, não convive. E aí eu cheguei mais suave, falei assim, vai ser muito gostoso. Ela é um amor porque não convive. Conta aí, Henrique, 4 anos nosso. É um amor ao quadrado. E agradecer também, né, a iniciativa do Henrique, para poder a gente sempre enobrecer esse tipo de profissional, tanto você como eu, quanto ele. E, gente, vamos pra cima. Itatiba tem tudo aí. Vamos melhorar, vamos subir a qualidade do deixar a gente trabalho. mais bonito, porque a gente quer ser reconhecido como gente bonita. Tá. Quando eu me candidatar, vocês já votem em mim, porque é isso. Essa vai ser o apelo. Tá bom, gente? Então é isso, eu tenho que falar Foi isso. isso Obrigado, aí. gente. Obrigado. Espero que tenha mais. Henrique, muito obrigada de coração por tudo que você faz pra gente. Você é paizão nosso. Henrique, a gente vira pra ele. Henrique, tive uma ideia. O Henrique já tá sacando a câmera e falando, vamos fazer. Ele nunca negou aqui. Crescimento nosso profissional, pelo amor de Deus, eu não tenho o que falar. Todo mundo que me acompanha todos esses anos da clínica sabe o quanto enobreceu, o quanto a gente consegue entregar. Tudo que eu estudei não ia adiantar em nada se eu não pudesse contar. Exatamente. Né? Contar pra vocês, e quem conta pra vocês é o Henrique, porque é pela câmera dele que vem parar aqui pra vocês todo o conteúdo nosso, todo o carinho que a gente tem em estudar. Porque, lógico, a gente estuda bastante porque a gente tem boleto, né? A gente estuda bastante porque a gente gosta de ter boleto. Mas a gente tem aí uma responsabilidade mais séria, que é a vida de cada um de vocês, que é o paciente que acredita na gente. A gente quer fazer a diferença. Minha empresa não vai fechar com 5 anos, como não fechou há 20, 21, quero dobrar esses anos de estrada e sempre tendo aí o público falando, putz, eu vou na Gabi porque eu sei que a Gabi vai entregar para mim um negócio bem feito, na medida do que é possível para mim. E quando eu não souber, eu vou indicar o profissional que sabe, e quem leva isso até você é o Henrique. Então, Henrique, meu muito obrigada à equipe do Onda Conteudista, que pensa no repertório, no que a gente vai falar, no que a gente vai estudar, e entrega esse material fantástico até vocês. Um beijo, muito obrigada por ter vindo. Tá fresquinho aqui, tá gostoso, tá com ar-condicionado, tá fantástico. Ele me ofendeu todo o tempo, vocês são prova disso, entendeu? Porque ele virou pra mim e falou, tem que comer, tá uma baixaria esse negócio aqui. Não sei se eu vou virar jacaré, vou tentar, tá bom, gente? Beijo enorme, porque é por vocês sempre. Até! Valeu! Tchau!